Pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos no nosso ambiente virtual aqui. Estamos na Semana do Farmacêutico. Essa semana em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, que se comemora dia 25 de setembro. Um dia para promover a profissão farmacêutica e mostrar à sociedade a importância desse profissional nas diferentes áreas de atuação. Eu, Luiz Cavalcante, presidente do CRF-ES, juntamente com a minha diretoria, a doutora Denise, nossa secretária, doutor Gustavo, nosso vice-presidente, doutor Leandro, nosso tesoureiro, e todos os funcionários do Conselho, damos as boas-vindas a todos vocês. É um prazer tê-los aqui. Antecipadamente, parabéns pelo Dia do Farmacêutico. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos palestrantes de hoje, o doutor Arthur Dias Marques, que vai falar a palestra sobre Entendendo a Gasometria em Tempos de Covid. Palestra esta que será mediada pela doutora Geisibel Teixeira de Lima. Sem mais delongas, porque o horário já se atrasou, vou passar a palavra para a doutora Geisibel. Só um aviso aqui. Se alguém se conectou usando outro nome aqui, favor informar no chat o seu nome, o seu CRF, para que possa ser emitido o certificado para você. Certificado este que vai ser enviado por e-mail, tá bom? Então, se você está logado aqui com outro nome, favor informar no chat o seu nome. Então, o aviso é esse, as perguntas serão ao final. Passo a palavra para a doutora Geisibel. Bom, boa noite, né, a todos os colegas farmacêuticos. Eu sou a Geisibel Teixeira de Lima, eu sou formada na Faculdade Salesiana de Vitória, sou farmacêutica, né, e tenho pós-graduação em análises clínicas e também em microbiologia pela UFES. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre entendendo a gasometria em tempos de Covid. O nosso convidado é o Dr. Arthur Dias Marques. O Dr. Arthur, ele é farmacêutico bioquímico formado pela FAFABS, pós-graduado em patologia clínica pela FEUDUC e mestre em engenharia ambiental pela UFES. Atualmente, ele é diretor da HSL, Hemoclínica, Laboratório de Análises Clínicas e Ambientais, professor de pós-graduação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, coordenador da pós-graduação em análises clínicas e pós-graduação em hematologia laboratorial. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente em relação à gasometria, que é um exame aí que quem trabalha aí na urgência e emergência, quem trabalha em análises clínicas, sabe o quanto é importante aí para avaliar as condições respiratórias dos pacientes que foram acometidos aí pelo Covid. Então, eu passo agora a minha palavra ao Dr. Arthur Marques, e quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, a gente vai estar discutindo no finalzinho da palestra dele. Aí a gente vai abrir o link para vocês mandarem as perguntas. Pode começar, doutor Arthur. Boa noite, pessoal. Com muita satisfação que eu atendi o convite do Conselho de Farmácia. Eu acho muito propício esse momento em que a gente tem uma pandemia em curso e muitos colegas me procuram. Eu já vi, graças a Deus, aqui muitos alunos meus da pós-graduação, né, que foram meus ex-alunos formados, também se reciclando, e cada vez mais a gente precisa disso. E o Conselho participando nesse momento, com esse tipo de atitude, ajuda bastante a categoria farmacêutica. Então, eu bolei uma apresentação bastante didática, é um tema extenso, não é para falar em uma hora. Eu dou uma pós-graduação de gasometria em tempos longos, dá para fazer 12 horas de gasometria, mas então eu fiz uma coisa bastante didática, porque muita gente não tem nenhuma noção de um exame como esse, e eu vou procurar então fazer que vocês raciocinem comigo, em vez de decorar, e vamos entender pela fisiologia, pela patologia, a gente vai raciocinar uma gasometria com vocês, tá? Vamos lá, eu vou passar o meu slide aqui agora. Vamos botar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Tudo tranquilo? Posso começar? Então, esse tema é um grande desafio para todos nós. Nós temos que entender o equilíbrio ácido-básico do organismo. Nós temos um monte de substâncias e moléculas que são
têm capacidade tamponante, e então a gente tem que entender cada uma delas para poder a gente poder estar dando a nossa interpretação no meu resultado de gasometria, do meu laboratório, da minha urgência, se está sendo útil ou se o meu equipamento tem problema, se o paciente está piorando ou melhorando, depende da minha assertividade. Se eu não fizer esse exame com todos os critérios técnicos e souber, né, pelo menos acompanhar o que aconteceu com aquele, se ele entrou, com quanto saturação, como é que ele está agora, a gente não colabora muito com a equipe médica que passa num momento tão delicado como um Covid desse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, eu acho que eu considero que não é muito esforço entender, é necessário raciocínio. Então, peço um pouquinho de atenção de todos nós aqui, para poder a gente começar realmente na parte do cerne da bioquímica, tá bom? Então, equilíbrio entre ácido e base, já está falando tudo, não é isso? Depende da reação entre os desvios da homeostase. Então, se eu tiver, normalmente, o que nós temos? Produção de prótons no fluido extracelular. Poxa, Arthur, vem da onde esse próton? Esse próton é muito fácil para a gente entender. Esse próton vem da formação de gás carbônico pela respiração, que lá no fundo vem de quem? Da mitocôndria, da queima da glicose, da queima das moléculas orgânicas que produz energia. O final dessa queima mais completa que nós temos é CO2 e água, né? Então, para manter e neutralizar essa carga que é produzido, esse próton, né? Esse próton aqui, ó, no líquido extracelular, nós temos então uma tendência à acidose. O organismo nosso foi muito bem preparado e eu tenho tampões, regulação respiratória, por isso que nós temos pulmão e rim, né? E nós vamos ajudar, então, e os tampões do nosso organismo que fazem com que a gente mantenha o nosso pH em 7,4, aí tranquilo, um pH neutro. Então, os sistemas tampões, eu tenho, primeiro tampão mais importante é o ácido carbônico bicarbonato. Exatamente, CO2 e água formam H2CO3, que é o nosso ácido carbônico. E ele é muito instável, então ele se ioniza rapidamente, né? Então eu tenho essa capacidade, 45% da capacidade do tampão total do nosso organismo é pelo tampão ácido carbônico bicarbonato. Tem uma pequena parte de tampão fosfato também nos glóbulos vermelhos, células tubulares renais, que nós vamos ver também. E tampão das proteínas, toda proteína tem capacidade tamponante, ela é anfótera. Então, é proteína em grandes quantidades nós temos nos tecidos. Tá? Então, o transporte de CO2, como a gente sempre gosta de pensar sobre ele, a PCO2, 5% é no plasma, 20% dentro da hemácia e 75% ele é carregado no bicarbonato. Tá? Então, basicamente, é aqui que eu transporto o CO2. Enquanto a fotossíntese acumula CO2 e forma carboidrato, celulose é um carboidrato, quando eu respiro, eu quebro o carboidrato e volta o CO2, ciclo do carbono, né? Aí já está lá no nosso início do nosso ginásio. Então, a ação do tampão do ácido carbônico bicarbonato, eu tenho no final a produção de CO2 e água. Então, voltando agora, não tem jeito de falar sem falar em Anderson Hasselbalch, esse holandês maluco, né, que inventou isso aqui. Inventou não, muito bem. É o pH é igual a um pK, uma constante desse tampão, ácido carbônico bicarbonato, mais o log da concentração de bicarbonato dividido pela concentração de ácido carbônico, né? Então, geralmente, o bicarbonato, tudo bem, eu consigo fazer. Agora, ácido carbônico, eu não consigo dosar, ele é muito instável. Está começando a sair algum estudo de equipamentos que vão dosar o ácido carbônico direto, mas eu ainda não conheci. Estou atrás ainda de ver, mas ainda não consegui entender, não chegou para a minha mão nenhuma coisa disso aqui. Então, eu tenho bicarbonato em 24 miliequivalentes por litro, como valores normais, e o ácido carbônico, 1,2 miliequivalentes por litro, né? Então, o aparelho calcula isso aqui assim. Ele pega o índice de solubilidade na água do PCO2, multiplica pela pressão arterial de CO2, que é possível de ser medida, a gente consegue medir, então consegue 1,2 miliequivalentes por litro de bicarbonato, de ácido carbônico, me desculpe, com uma pressão arterial de CO2 em 40 milímetros de mercúrio, que é a pressão normal. Então, eu tenho
essa foi a forma que nós conseguimos quando nós descobrimos o índice de solubilidade na água do ácido carbônico. E a gente consegue, então, dosá-lo, quer dizer, ter um valor matemático para ele. E o equilíbrio ácido básico, então, na fórmula de Hasselbalch, ficou claro para nós. Ó. Ele ficou, o pK é uma constante, que é 6,1, né? Mais o log de um componente metabólico, que é o bicarbonato, dividido por um componente respiratório. Tá? Então, um deles, quem vai mandar é o metabolismo, ou perdendo bicarbonato, ou ganhando bicarbonato. E o componente respiratório, quem vai resolver vai ser o pulmão. E aqui, lógico, vai caber toda a Covid da história, né? Nossa, aqui. Então, como é que eu chego ao meu pH normal? pK é 6,1, log de 24 dividido por 1,2. Então, é 6,1 mais log de 20 é 0,1,3, 7,4. E aí, esse é o pH normal, 7,35 a 7,45. É o nosso pH normal no sangue. Quando eu tenho, então, um aumento de bicarbonato ou uma queda da pressão de CO2, o pH sobe e eu tenho alcalose. Estão raciocinando? Então, são duas coisas que eu tenho que pensar. O que eu consigo fazer aumentar bicarbonato? Bom, aí tem as causas, as patologias. O que cai a PCO2? Tá? O que fez cair a PCO2 para entrar o alcalose? São causas mais difíceis de acontecer. Mas queda de bicarbonato é fácil. Aumento da PCO2, fácil também. Né? Se eu tiver uma pneumonia, o que vai acontecer com o pulmão? A troca respiratória fica dificultada e eu aumento a PCO2, então vai cair o pH. Eu vou ter uma acidose. Assim também, se eu tiver também uma diarreia, eu perco bicarbonato. Bicarbonato, então, é produzido pelo suco gástrico. Né? Então, se eu tiver uma criança lactente com diarreia, eu posso fazer uma acidose nela por perda de base. Perda de base. Tá? Ou se eu acumular ácido, né? Se eu tiver aqui a PCO2. Tá? Então, esse raciocínio que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Nos componentes metabólicos e respiratórios, como que eu vou alcançar, então, o meu diagnóstico. A linha básica do raciocínio, eu tenho que pensar o seguinte, que o pH é igual ao trabalho do rim dividido pelo trabalho do pulmão. Acho que ficou fácil para a gente entender. O rim, então, é responsável pela concentração de bicarbonato. Então, todo paciente renal, você já sabe que esse paciente vai ter problema. E o pulmão é responsável pela concentração de gás carbônico. Então, todo paciente com problema asmático, né, efizema pulmonar, você já vai ter aqui um problema aqui para manter essa linha de raciocínio. O pulmão mantém a concentração de CO2, o rim mantém a concentração de bicarbonato e o pH está mantido. É ruim quando dá uma aula assim, né, Luiz? A gente não consegue ver, o pessoal falou, entendi. A gente fica falando direto. Espero que tenha sido claro aqui na explicação. Procurei montar passo a passo. A PCO2, então, espelha o acontecimento a nível alveolar, reflexo da função respiratória. Tá? A PCO2 medida, eu vou pensar o seguinte, quando sai no meu resultado PCO2, eu estou falando de quem? Do alvéolo. Tá? Como é que a alteração primária de bicarbonato pode ser regulado pelo mecanismo respiratório? Aí ninguém levanta a mãozinha e fala assim, professor, se eu tenho, né? Se o bicarbonato caiu, o que vai acontecer com minha... Poxa, passei antes, não era para passar isso, né? Se o meu bicarbonato cai, o que acontece com o pH? Então, se eu perdi base, o pH vai ficar ácido. Então, se o pH fica ácido, como que o pulmão faz? Respira mais rápido. Então, ele vai aumentar a quantidade de respiração, vai ter a frequência cardíaca, a frequência respiratória aumentada, para poder eliminar o excesso de CO2 para manter o pH. E é isso que quer dizer aqui esse slide agora. Quando eu tenho, então, um excesso, quando eu aumento a base, a frequência cardíaca cai e a profundidade cai também, porque eu tenho que fazer aumenta a PCO2 para poder manter o pH aqui embaixo. Se eu aumento a base, o pulmão faz o quê? Aumenta o ácido.
aumenta o ácido pelo aumento da PCO2. Tá? E o contrário, se eu tenho uma perda de base, o que é que vai acontecer? Se eu estou perdendo base, eu vou estar acumulando ácido. Então, eu aumento a frequência respiratória e a profundidade fica bem mais rápida, né? A profundidade também. O que eu faço? Eu diminuo, eu tiro o PCO2 do sangue. Tá? E aí eu consigo manter a minha relação aqui. Então, o pulmão sempre é o primeiro que age, é o mais rápido. Quem é que vai fazer a primeira linha rapidinho de defesa aqui? São os tampões. Está lá no organismo, dentro do sangue, dentro dos tecidos. A segunda vai ser o pulmão. O pulmão reage bem mais rápido. Tá? Porque a terceira linha, que vai ser o rim ele já precisa de mais tempo para poder ele conseguir fazer a síntese, né, de anidrase carbônica e reter bicarbonato, como nós vamos ver aqui na frente. Aqui. Então, a reabsorção de bicarbonato depende dessa enzima, anidrase carbônica. Então, a anidrase carbônica ela tem que ser sintetizada nessa célula. Então, eu tenho uma acidose instalada. Se a acidose está instalada, o rim começa a ficar, o sangue começa a ficar ácido e ativa, então, a síntese de anidrase carbônica então, o CO2 junto com a água forma ácido carbônico. Ele forma, então, o íon do bicarbonato e o sódio, que vem no túbulo, na urina, aqui é reabsorvido, montando bicarbonato de sódio agora dentro do nosso organismo. Então, por que o rim é mais demoradinho? Porque exige síntese de proteína, de enzima, que é uma proteína, né? Isso depende um tempinho a mais, 1 a 2 dias depois de instalada a patologia, que você vai ver o bicarbonato subindo. Vai começar a subir. Então, a primeira gasometria que você fez, ele estava com pH ácido, um PCO2 alto e um bicarbonato ainda normal. No segundo dia, já começa a aumentar o bicarbonato. Ah, meu aparelho está errado. Não, está certo. Quem está trabalhando aí é o rim. O rim que está entrando em trabalho agora. E assim vocês vão acompanhando tempo a tempo a gasometria durante o período de patologia do nosso companheiro que está internado. O fosfato, como disse a vocês também, tem a mesma ação com a anidrase carbônica, só que, em vez de vir do bicarbonato, que está vindo na luz tubular, é do fosfato de sódio, e vem descendo também na urina, absorve o sódio, forma o bicarbonato e joga, então, fosfato de ácido na urina. Então, ele atua também menos, a anidrase atua tanto no bicarbonato descendo, como também no fosfato descendo pela urina. E tem um outro também que é muito interessante, esse aqui é o mecanismo glutamina. A glutamina é um aminoácido que vem lá do fígado carregando amônia. Ela vem carregando amônia do metabolismo dos aminoácidos. A destruição dos aminoácidos, nós temos então a formação de ureia, né, glutamina, né, e tem que ser ácido úrico e tem que ser eliminado. Então, essa glutamina chegando aqui, ela vai, então, trocar o cloreto de sódio que vem descendo na urina, o sódio é reabsorvido das 3 maneiras, pelo fosfato, né, pelo bicarbonato e pela cloreto de sódio, pelo sal também. Ele volta formando bicarbonato e forma cloreto de amônio na urina. E isso aqui é interessante, porque esse achado na urina aqui indica a acidose do paciente. Toda a urina que tem cloreto de amônio, você pode dizer que o paciente está em acidose. Tá? Tem que estudar mais para ver a causa dela aí. Então, na acidose, na urina, o que o laboratório mostra? Um pH ácido pra caramba, bem ácido, 4,5, né? Pode ser uma boa. A excreção de bicarbonato diminui ou desaparece. Tá? Ele não excreta mais nada, ele reabsorve tudo. E a excreção de sal de amônio aumenta, cloreto de amônio está aumentado. Tá? E na alcalose, né, eu tenho um pH bem alcalótico, 7,8 de urina. A excreção de bicarbonato agora, ela aumenta. Então, em vez de reabsorver bicarbonato, não, ele joga bicarbonato fora na urina, por isso que ele fica com esse pH bem alcalino. E a excreção de sódio e potássio aumentam também na urina. Portanto, o médico tem que entender isso, que ele vai ter também que ajeitar o ionograma, que é feito junto com a gasometria.
Hoje em dia, a gasometria já é quase um laboratório completo. Tem equipamento que faz lactato, que faz hemoglobina, que faz creatinina, que faz ureia, e faz sódio, potássio, cloro, vai fazendo tudo. Então, é bem tranquilo, não era mais o que era antigamente, né? Então, esse slide é muito interessante, foi questões de muitas provas de concurso. O que quer dizer uma acidose hipercalêmica? Aí o pessoal fala assim, é o cálcio que está alto, negativo. O calêmica vem de cálium. Cálium é potássio. Tá? Pela lei da isoneutralidade, o que essa lei diz? Isoneutralidade, o número de cargas positivas dentro da célula tem que ser igual ao número de cargas positivas fora da célula. Certo? Então, se eu tenho um aumento do potássio dentro da célula, o que a gente faz com o próton dentro da célula? Tira o próton de dentro da célula, formando, então, uma acidose hipercalêmica, porque o potássio está alto. Então, acidose hipercalêmica é aumento de potássio, tá? Causando uma acidose pelo transporte de próton para fora da célula. E o contrário disso, por exemplo, pacientes que tomam furosemida, medicação que expolia potássio. Então, essa medicação reduz a concentração intracelular de potássio, entrando, então, fazendo o quê? O próton que está fora da célula entra para dentro da célula. Já que o número de cargas positivas intracelular diminui, ele capta próton do líquido extracelular e bota dentro da célula, causando uma alcalose, uma falta de prótons hipocalêmica, por potássio baixo. Então, o potássio é bem sensível, tem que estar bem regulado, senão os pacientes vão passar muito mal. Então, eu tenho um trabalho conjunto de acalmar os íons. Primeira linha, eu já disse para vocês, são os tampões químicos. A ação imediata na célula, né? Difusão do próton para a célula. Geralmente, 2 a 4 horas eu já tenho essa ação. Tá? Eu tenho a segunda linha de defesa, que é o pulmão, que ajuda em 50% de 10 a 30 minutos. E a terceira linha, como eu já disse para vocês, são os rins, e dependem da modificação do meio intracelular, que é a síntese da anidrase carbônica. Ele tem que aumentar se o pulmão estiver precisando reter bicarbonato. Então, se eu precisar de bicarbonato, eu vou ter que pedir ao rim, me ajuda aí. As células tubulares renais vão, então, aumentar a síntese de anidrase carbônica para reter bicarbonato no sangue. Então, estamos entendendo, gente? Quem está, levanta a mãozinha. Não tem ninguém para levantar a mãozinha. Então, o pH, só para definir para vocês, é o inverso da concentração de prótons. Então, pH é igual a logaritmo de 1 sobre a concentração de prótons. Os valores normais é de 7,35 a 7,45, na média de 7,4. Atenção para os recém-nascidos, tá, gente? Então, se ele tem menos de 1,5 kg, eu vou aceitar ainda como normal 7,2, né? Mais de 1,5 kg, 7,25. Tá? Porque ele ainda não está com o pulmão completamente maduro. Não está conseguindo fazer a troca gasosa como precisa, não maturou completamente os alvéolos. Então, tem essa diferença de valor de referência. O pH é muito bom, ele quantifica o fenômeno, tá? Ele diz é ácido ou é base, mas ele só fala isso, mas não qualifica, tá? Então, para dizer se ele é metabólico ou respiratório, ele sozinho não dá, ele precisa de mais apoio. E o cuidado que eu peço a vocês é isso aqui, ó. Cuidado com seus técnicos, tá? Eu tenho que fazer ele muito rápido, eu tenho que colher muito bem colhido, né? Cuidado, a gente vê cada coisa por aí nos laboratórios, você vê gasometria, que é arterial, vem com sangue preto, quer dizer, colheu sangue venoso, né? Ou o técnico não achou, não estava bem treinado, enfim. Tá? E demorar demais, forma ácido lático pelo desdobramento da glicose nas células sanguíneas. As células sanguíneas são vivas. Tá? E a glicose está entrando nelas e, ó, a hemácia é ácido lático, ácido lático. O que acontece com o pH desse camarada? Se ele estava em pH normal, já começa a chegar lá com acidose. E o aparelho vai liberar como acidose de uma coisa que teve um erro pré-analítico. Então, toda a parte a parte pré-analítica e pós-analítica tem que ser vista também. E controle do equipamento também tem que ser muito bom. O equipamento tem que estar bem calibrado, bem organizado, para você ter uma reprodutibilidade dos seus dados. Então, a PCO2 mede a fração dissolvida não combinada de CO2.
depende basicamente da ventilação pulmonar, tá bom? Normal dela, então, é de 35 a 45, olha, observa a unidade, milímetros de mercúrio. Então, eu considero como uma média 40 milímetros de mercúrio. Nos recém-nascidos, tá? Então, eu tenho de menos de 1,5, né, 1,5 kg, eu tenho a PCO2 de 55 e o pH de 7,2. Então, é aquilo que eu disse a vocês. Se eu tenho um pH mais ácido, também vou ter uma PCO2 mais alta. Né? A justificativa disso é aquele pulmão ainda que está em maturação. Então, eu tenho agora um dado que aparece e muita gente me pergunta, o que é o base excess? Eu também chamado como bicarbonato padrão. Expresso o que eu teria de colocar um BE negativo, né? Ou subtrair se o BE, base excess, der positivo de base, tá? Né? Ou tirar a base para corrigir o pH. Menos 2,5 a mais 2,5, né? É normal, que significa, então, que eu tenho sempre um pouquinho de base faltando, até um pouquinho de base para colocar, um recém-nascido até 8 miliequivalentes por litro. Para clarear bem o base excess, é bom um exemplo. O que significa eu tenho um base excess de menos 18, se o aparelho apresentou para vocês menos 18 de base excess? Para o médico, isso é uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim, o excesso de ácido, algum ácido produzido, mobilizou 18 miliequivalentes de bicarbonato. Tá? Ou então eu tenho depressão de líquido orgânico rico em bicarbonato. Uma dessas coisas pode ter acontecido. Tá? A queda do bicarbonato, então, eu tenho 18 miliequivalentes de base a menos para você acertar a PCO2 para 40 milímetros de mercúrio. Então, nesse ponto, ele vai falar assim, bom, se eu tenho só uma perda de bicarbonato, vou corrigir aplicando bicarbonato. Como é que eu calculo? É 18 miliequivalentes por litro. Vê o tamanho do paciente e tal, já calcula e faz. Eu vou ter que pedir um segundo. Aconteceu uma intercorrência aqui da minha casa. Eu vou parar aqui. Geisibel, como é que eu posso fazer aqui? Que eu estou com meu avô, o pai da minha sogra, ele tem Alzheimer. E eu estou com um probleminha aqui com ele, rapidinho. Eu só vou tirar ele aqui da sala, senão eu não vou conseguir dar aula, tá? Um momentinho. Gente, isso é coisa da pandemia, né? Todo mundo sabe. Perdão, pessoal. Já estamos aqui outra vez. Ele tem uma dificuldade, quando ele vê que eu estou aqui ainda, ele vem atrás de mim. Vamos lá, então. Nós estávamos, então, falando sobre o base excess. Então, o excesso de base ajuda muito o clínico a decidir como é que ele vai, o que ele tem que fazer para poder melhorar mais rápido isso aqui. Bem, e agora, os ânions indeterminados, ou hiato aniônico, também sai nas gasometrias isso aí. É uma pergunta muito frequente que vocês me fazem, então eu também resolvi colocar. Tá? Então, eles são íons diferentes. O que é o hiato aniônico? É o sódio. O sódio, qual é a carga dele? Positivo. Bicarbonato, negativo. Cloro, negativo. Então, você soma os íons positivos menos os negativos, os positivos, eu tenho o chamado hiato aniônico. Toda vez que eu tenho outros íons, outros ânions diferentes de sódio, bicarbonato e cloro necessário para manter a isoneutralidade.
Quantidade de cargas positivas igual a quantidade dentro da célula, igual a quantidade de carga positiva fora da célula. Então, geralmente eu tenho o que, gente? Corpos cetônicos, carboxilatos, sulfatos, que não são medidos na rotina da gasometria. Né? Por exemplo, um paciente diabético. O paciente diabético, ele tem produção de corpos cetônicos, que são ácidos. Então, o cara tem um hiato aniônico alto, porque tem mais ácido aqui que não está sendo medido na gasometria que está interferindo nesse pH. Ânions indeterminados elevados, o acúmulo de ácido, então, no organismo. Só para vocês entenderem. Toda vez que você tem um ânion indeterminado elevado, tem que se pesquisar, ele vai ter outro sinal para vocês. A glicose está alta, corpos cetônicos na urina, vai aparecer outras coisas que vão indicar por que esses ânions determinados, então, estão mais elevados. Então, vamos numa acidose. Acidose, então, eu tenho de cara aumento de prótons no sangue, certo? Pode ser pelo excesso de PCO2. Então, eu chamo de acidose respiratória. Acho que foi o jeito mais fácil para vocês entenderem isso aqui. Se for por falta de base, eu chamo de acidose metabólica. Tá certo? Então, se perdi base, perdeu bicarbonato, você fala assim, perdeu base, você pensa no bicarbonato. O paciente perdeu o bicarbonato. Como que ele perde bicarbonato? Numa diarreia, por exemplo. Né? Tá com diarreia, está perdendo base. Perdeu base, ele vai entrar em acidose metabólica, o bicarbonato vai dar base. E uma alcalose, então eu tenho uma diminuição do número de prótons no sangue. Então, se eu tiver pela queda do CO2 está baixo, eu tenho uma alcalose respiratória. Geralmente, a alcalose respiratória vai se dar em respirador. Tá? Paciente que está usando intubação, geralmente que está em respirador. Tá? Às vezes ele melhora, ele está hoje com uma pneumonia, né? Então está com aquela regulagem do respirador e ele tomou antibiótico, começa a melhorar. Quando ele começa a melhorar, o alvéolo dele começa a fazer mais troca gasosa, mas o respirador está regulado igual. O que acontece com ele? Ele começa a entrar em alcalose. E alcalose, nesse caso, respiratória. Ou quando ele ganha base. Tá? Então, ele chama alcalose metabólica. Isso aqui ele vai ter quando alguém calibrar um pouquinho lá o bicarbonato de forma errada, ele vai entrar em alcalose metabólica. Né? Muito comum nas UTIs. Também pode acontecer. Então, o distúrbio metabólico, eu tenho ganho ou perda de ácido ou base. O distúrbio respiratório, diminuição ou aumento da ventilação pulmonar. Tudo que eu pensar que é respiratório, eu vou pensar no pulmão. Metabólico, eu estou perdendo. Aí tem mais interações. Tá? Se for metabólico, não é só o rim, por exemplo. Tem aí sim, é aí que a coisa ganha. Ó, acidose metabólica, hipóxia tecidual, jejum, erinato metabolismo, deficiente contratilidade do miocárdio nos bebês, tá? Hipotensão arterial, nós temos sempre na hipotensão acidose metabólica. 40% dos recém-nascidos ventilados na primeira 24 horas de vida. 50% dos casos é por deficiência da contratilidade do miocárdio. Recém-nascido ainda muito novinho, ele começa, então, ainda não tem o miocárdio em condição de tocar essa oxigenação completa e acaba tendo essa acidose metabólica. Alteração na excreção de próton, insuficiência renal. Isso para vocês. Se o rim começa a falhar, complica tudo. Acidose tubular renal distal. A distal, tá? As células tubulares distais, ele alteram a excreção de próton. E a célula tubular renal proximal, ela perde bicarbonato. Problemas também desse nível. E diarreia, oclusão intestinal, tal. Tudo isso aqui eu vou ter uma perca de bicarbonato, me levando, então, a uma acidose metabólica. Então, perdi base, tranquilo, vou ter acidose. Então, vamos discutir mais um pouquinho a metabólica. Então, eu tenho aqui a acidose respiratória, eu vou pensar no pulmão. Se eu tenho o pulmão comprometido, o que eu posso ter no pulmão? Pneumotórax, acidente de veículo, o cara quebrou, furou, a costela furou o pulmão, pronto. Acidose, ele vai ter respiratória. Broncoespasmo, derrame pleural, edema pulmonar, depressão do sistema nervoso central, droga. Tá? Então, usar morfina, heroína, esse pessoal que usa droga, às vezes a overdose, chega aonde? Deprime o sistema nervoso central. E aqui está incluído na nossa pneumonia, né, pelo Covid.
Então, a partir desse ano, isso aqui virou uma coisa muito estudada, com uma fisiopatologia muito diferente da que nós estamos acostumados. Mas nós estamos levando um couro bom desse vírus. Mas está muito interessante, a gente está estudando muito. Todo mundo está tendo que pegar firme, ler muito artigo, ver as coisas como é que podem ser. E o que o médico faz? Primeiro vai mexer na causa básica. Se é o pneumotórax, conserta ele. Broncoespasmo, relaxa esse brônquio. Derrame pleural, tem que drenar isso aqui. Tá? E bicarbonato tem que ser aplicado se é acidose metabólica concomitante com controle de condições ventilatórias. Ventila o paciente, tem que sair controlando isso aqui. Acidose metabólica por estenose pilórica, tá? Hipertrófica do piloro, perda de líquido gástrico. Se ele perder um líquido gástrico e joga fora bicarbonato, ele vai ter uma acidose metabólica. Né? Ou então perda renal de bicarbonato, condições que expoliem potássio, que eu já disse para vocês, né? Nós tivemos lá furosemida, acidose hipocalêmica, e a correção, eu tenho que tratar a causa básica, condições renais de excreção de bicarbonato e aporte de cloreto, sódio, potássio, tem que botar tudo para funcionar aí. O paciente tem que estar ok. Gente, o tempo passou muito rápido, né? Eu estou já preocupado. Então, o COVID, ele, só para dar uma paletinha para vocês, ele não é importante para a gente falar sobre isso, mas provocado pelo vírus, que caracteriza como pneumonia de caráter misto. Tá? Atinge os alvéolos, em regiões entre eles, dando essa pneumonia difusa, né? Eles sabem muito bem. Então, tem síndromes respiratórias agudas, quando ele destrói o pneumócito, né? E acaba dificultando o funcionamento do alvéolo. Então, o dano alveolar é difuso, a oxigenação comprometida, e às vezes precisa de auxílio de ventilação mecânica, e às vezes, quando se for grave, a permanência nos aparelhos é bem prolongada. Complica bastante esse nosso caso. Nem todos, muito poucos, graças a Deus, são acometidos com essa gravidade, mas quem está tem que fazer muito. Valor de referência, então. Não, nem falei da PO2, né? Porque a PO2 aqui é a pressão parcial de oxigênio de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Ela, lógico, se você não estiver ventilando bem, a PO2 vai ficar baixa, a PCO2 vai ficar alta. A PCO2, então, a pressão parcial de gás carbônico de 35 a 45, vamos falar em adultos, tá? Bicarbonato necessário para o equilíbrio ácido básico de 22 a 26 miliequivalentes, com a média de 24. A saturação de oxigênio arterial geralmente é maior que 95%. Isso aqui é aqueles aparelhinhos que eles botam no dedinho dos pacientes para poder acompanhar como é que está a saturação, como é que está a saturação. Tá? Tem que estar maior que isso aqui. Quando chega em 93, 92, ele já está pedindo um aporte ventilatório. Tá? E o pH de 7,35 a 7,45 como um valor normal aí para a gente estar trabalhando. Então, um caso para a gente entender como é que funciona. Hoje eu fiz essa gasometria. Você vê que tem tantas outras dosagens embaixo, mas só esses aqui a gente já mata muita coisa. Com lactente, com diarreia e desidratação de segundo grau. O pH dele está em 7,2, ácido. A PCO2 dele está em 25, olha que interessante. Né? Ele tá com diarreia, perdendo o quê? Aí você responderia, bicarbonato. Ah, então o bicarbonato está baixo. Está aqui, 9 de bicarbonato, devia estar em 24. O que causou, então, a perda do bicarbonato causou esse pH ácido que está aqui, que fez o quê com o pulmão? Aumentou a ventilação. Então, o cara começou a respirar mais rápido, mais profundo, mais rápido, mais profundo. A PCO2 diminuiu por conta da ventilação pulmonar. E o base excess, o excesso de base, está pedindo 17 miliequivalentes por litro de bicarbonato para neutralizar isso aqui. Então, a acidose metabólica parcialmente compensada. Vocês vão ver isso sempre nos prontuários médicos, porque o pH ainda não está normal. Amanhã, estou tomando as minhas precauções, estou tratando da diarreia, estou perdendo menos bicarbonato, estava em 9 e agora ele está já em 14, tá bom? Então, o pH já foi para 7,35, normalizou. Mas ele ainda saiu da acidose? Não. Ele está em acidose metabólica, só que está com pH compensado. Olha só, quem está mandando isso aqui, ó, é o pulmão. Quem está conseguindo compensar essa acidose da diarreia é a ventilação pulmonar.
tanto que ele devia estar em 40 e ele está em 25. E o Basic CS agora reduziu para 11. Tá? Então, é assim que a gente deve pensar os resultados da gasometria. Então, isso aqui mostra bem o o que está acontecendo, o sucesso ou Doutor está Arthur, indo mal. Fala, querida. desculpa interromper o senhor. A respeito do tempo, o senhor pode estender um pouquinho aí o tempo, se o senhor precisar, porque a gente começou com atraso. Aí, para não Pois é. prejudicar a sua explanação, pode ficar tranquilo. O pessoal vai ter prazer em aguardar. Ah, que ótimo, então. Tá Eu vou dar bom? mais alguns casos clínicos, então, para ilustrar o que eu falei durante a nossa apresentação. Tá Tá? joia, fica à vontade. Obrigada. Então tá. Um recém-nascido e um respirador. Olha aí. pH dele 7,52, tá? Acabou de nascer, precisou de aporte. Então ele está meio alcalótico, olha lá. Está com pH um pouquinho alto aqui. Tá? O PCO2 dele está em 28. Então, quer dizer, o PCO2 devia estar lá, podia estar até em 55, né? Um recém-nascido, não falei o peso dele. Então, e o bicarbonato está normal, 22. Então, quer dizer, e o Basic você falou assim, ó, tem bicarbonato demais, mas é porque a PCO2 está bastante baixa. Então, esse respirador não está muito legal. pH alcalótico, o bicarbonato está normal, a alcalose só pode ser explicada por hiperventilação. Então, na verdade, quem regulou esse respirador está precisando de mexer um pouquinho lá. Tá? É uma alcalose respiratória descompensada. O fisioterapeuta tem que trabalhar isso lá. Tá? E o que aconteceria nesse caso com o rim? Aí vocês iam raciocinar e falar assim, bom, se ele está em uma alcalose, o rim ia diminuir e ia jogar bicarbonato para fora. É isso? Então, o rim, daqui a algum tempinho, ia começar a excretar bicarbonato. No outro dia, se eu não mexesse no respirador, o bicarbonato ia estar bem mais baixo aqui. Tá? Aqui, ó, não mexeram, o pH foi para 7,44, regularizou a troco do rim. O rim que jogou bicarbonato fora e conseguiu, então, acertar o pH aqui. Então, o nosso organismo é muito sábio. Quem ele dá chance de mexer, ele mexe. Se ele está num respirador e a capacidade aqui do pulmão está controlada não pelo organismo, né, por uma coisa externa, ele mexe no rim. O rim vai e começa a excretar bicarbonato. Então, a alcalose respiratória é compensada, mas é a troca do rim aqui que está perdendo bicarbonato. Para vocês, lactente, olha, observe esse caso, com diarreia e broncopneumonia. O que a diarreia faz? Não perder o quê? Ácido ou básico? Vai perder base, todo mundo falou, né? E a broncopneumonia, o que faz? Acumular ácido. Olha só, complicou, hein? Eu acumulo ácido e o outro eu perco base. Quer dizer, estou empurrando ladeira abaixo, né? O pH está em ácido, tá vendo? A PCO2 está normal, 40, 44, está basicamente normal, e o bicarbonato já está baixo, tá? Porque ele está com diarreia, tá? Então, ele está com diarreia aqui, a broncopneumonia já está instituída, mas ele está conseguindo ventilar ainda. Está vendo aqui? Então, ele tem uma acidose metabólica descompensada, porque o pH não está bom, ele está perdendo bicarbonato, ou também eu posso chamar de acidose metabólica respiratória, porque tem a broncopneumonia, ou também a gente chama muito de acidose mista, tá? Respiratória, que ela é só respiratória e metabólica. Nesse caso aí, tem duas causas. E esse camarada aqui, né, ele tem o quê? Superdosagem de opiáceos. O pH dele está ácido. Então, a PO2 dele está em 30. Está respirando nada. A PCO2, 40, está em 85. Isso aqui é 100, né? 80, 90. Tá? Então, a PCO2 dele está em 85, está cheio de ácido carbônico, mas o bicarbonato está normal. Então, esse caso é um caso grave, né? O caso de opióceo. Então, ele deprimiu o sistema nervoso central, então, ele está parando o centro respiratório, insuficiência ventilatória aguda nesse caso aqui. Eu tenho uma acidose respiratória descompensada, né, com hipóxia severa não corrigida, né, porque a PCO2 está muito alta, observa a PCO2, por isso que ele falou que está severa. Então, como é que... para o organismo fazer isso aqui, o que ele faz? Ele começa a reter bicarbonato. Se ele não morrer disso aqui, tem que ser ventilado. Se ele
for ventilado, tá? Ele vai melhorando, pode ser que rapidamente ele faça, e o rim começa, então, a reabsorver bicarbonato, absorver base para neutralizar esse excesso de ácido que está aqui por conta da depressão do sistema nervoso central do centro respiratório. Uma criança com fibrose pulmonar, né? O pH tá o quê? Ah, professor, tá normal, 7,36, quase 7,4. E aqui observa um fato muito interessante. Olha a PCO2 como é que ficou? 85, normal a 40, lembram? Então, se eu tenho uma PCO2 de 85, agora, como que esse pH está em 7,36? Por conta do nosso bicarbonato. 47,24, ele está em 47. Então, nesse caso, como é uma coisa crônica, fibrose pulmonar, eu tenho uma acidose respiratória compensada, porque o pH está normal, ela é respiratória, a PCO2, e compensada porque o pH está normal, ou insuficiência ventilatória crônica. Então, isso aqui não tem muito jeito, né? Porque o pulmão está fazendo tudo o que pode, mas quem está segurando, porque ele tem a fibrose, o pulmão não se expande mais, né? Fibrose pulmonar, né? É uma patologia muito ingrata, principalmente quando está em crianças. E quem está segurando é o rim, é o bicarbonato que está se mantendo alto e neutralizando o pH. Então, a gente procura dar esses exemplos para vocês entenderem como é que funciona a gasometria. Os exemplos da COVID passam por esses exemplos que nós demos aqui, só que passam muito mais a parte respiratória. Só que o paciente que tem COVID, pelas comorbidades, como tem muito comentado, você tem paciente com COVID com diabetes, você tem paciente com COVID com insuficiência cardíaca, você tem paciente com COVID com todas as outras doenças. E é por isso que complica, às vezes, você tem que entender um pouquinho de todo esse aparato que eu falei rapidamente para vocês, porque isso é uma coisa que ninguém pode dizer o que vai acontecer. Qual a doença que você já traz e agora você adquiriu uma pneumonia severa aí. Tá? Vou deixar aberto agora para alguma pergunta que alguém queira fazer, senão daqui a pouco meu tempo já vai ficar e já esgotou. Pronto, Sheila. Apareceu perguntas aí? Alguma coisa que alguém queira saber? Doutora Geisibel, está nos ouvindo? Geisibel não apareceu aqui, não estou vendo ela. Ela conectou com o celular agora, não sei se ela vai conseguir visualizar. Entendi. Então, Denise, pode falar. Você está vendo alguma pergunta aí no chat? Pedro Roberto está perguntando. Essa fibrose... Pareci? Pareceu, Essa fibrose pode estar relacionada também à COVID? Acredito que... Não. A fibrose pulmonar infantil, geralmente você tem a deficiência de alfa-1 antiproteína, antitripsina, que ela é uma deficiência enzimática de nascença, em que o pulmão tem sempre muita reação de neutrófilo com bactérias. Você sabe que é uma região que tem muito problema. E os neutrófilos liberam as proteases para poder matar as bactérias. E tem a alfa-1 antitripsina que bloqueia essas proteases para cessar o processo quando não precisa mais. Como essa pessoa não tem mais, ela não tem geneticamente essa produção de alfa-1 antitripsina, o que acontece? Vai ocorrendo lesão nele sempre, constantemente. Com o passar dos anos, toda lesão que você tem... desculpa, Denise, qual é o nome dele? Roberto. Roberto. Então, Roberto, toda lesão... Pedro Roberto. Forma o quê? Uma cicatriz, forma uma fibrose. Essa cicatriz é dura, não é isso? E o pulmão não expande mais. Então, a fibrose pulmonar, nesse caso aí, ele é mais nesse sentido. Na COVID... como ele é difuso, ele não dá, às vezes, quando é muito grave, mas não foi relatado na patologia nenhum caso de fibrose pelo COVID. Essa fibrose que eu te mostrei ali é mais a fibrose infantil. Porque se der alguma fibrose ainda no COVID, pode ser parcial, pode ser mais leve. Ele ainda tem muito pulmão para não deixar acontecer aquele caso daquele paciente que eu mostrei ali. Ele tem 85 de PCO2. É muito grave. Uma outra pergunta aqui, Sebastião Mata. Um paciente com COVID, então, provavelmente terá um aumento de bicarbonato de PCO2.
No começo, Aliás, está perguntando. quando ele pega, Sebastião, quando ele começa, então, chegou lá no hospital e foi internado com Covid, para ele ser admitido na UTI ou no aposte respiratório, ele já tem que estar com uma acidose respiratória. No começo, no primeiro dia, segundo dia, ele vai estar com a PCO2 mais alta e o bicarbonato ainda normal, né? Como eu te falei. E o rim demora um pouquinho mais, 2, 3 dias, para ele começar a reter bicarbonato. No segundo dia dele de internação, você vai lá e faz a gasometria de novo. Então, você vai ver que se ele não piorar e passar para a intubação, tem todo esse processo, viu, Sebastião? Você tem que estar olhando. Ele continua lá no aporte respiratório externo, beleza. Então, ele não piorou, ele está mantendo, está estável. Aí você vai ver que o bicarbonato vai subir e o pH vai começar a melhorar, tá? Então, isso é questão do prognóstico do paciente. Se o paciente tiver um prognóstico, já vi muitos casos, e que o paciente tem um prognóstico bom no aporte respiratório só, ele já começa a melhorar e o rim consegue fazer essa parte, então, aí, da compensação do pulmão que está com deficiência. Doutor Arthur, Ayla está perguntando. Ayla, minha ex-aluna. Um abraço, Ayla. No caso do paciente sem comorbidade, a gasometria se assemelha a qual dos casos que o senhor apresentou? Então, se você não tem comorbidade, a maioria das gasometrias são normais, tá? Porque você faz assim, você não tem nenhuma comorbidade que vai te prejudicar muito. Agora, se você não tem comorbidade e apresentou um quadro grave, Ayla, tá? Então, um quadro grave que precisou de ir para o hospital e precisou fazer gasometria, né? Aí você vai pensar assim, será que ele conhecia as comorbidades dele? Às vezes ele tinha comorbidade e não sabe. Porque que, às vezes você vê muito idoso, e todo idoso tem alguma comorbidade. Todos nós vamos criando comorbidade durante o tempo. Né? Então, às vezes, ele não é diagnosticada a comorbidade dele, mas quando você vai lá e vai ver, ele já tinha uma comorbidade. Tá? Então, esse fato de a pessoa não sente nada, não quer dizer que ele já não tem inflamações em alguns cantos, em algumas artérias. Tá? Uma das comorbidades mais complicadas dele, se você fala da cardiopatia, porque o epitélio vaso sanguíneo inflamado, o COVID já tem alguns trabalhos mostrando que ele ataca esse vaso sanguíneo inflamado. Né? A ECA2, que é o nosso receptor de COVID dos tecidos, nós temos amplamente distribuído em todos os tecidos, ele acaba elegendo esse tecido inflamado e produzindo a inflamação maior ainda. O que acontece no epitélio inflamado? Nós vamos ter coagulação intravascular disseminada. Então, por isso que vocês veem nos exames um pedido de dímero D. É muito discutido aí nós temos que conhecer o dímero D. Então, pacientes que têm o dímero D, ele aparece com a fibrinólise. Então, quando eu tenho um epitélio inflamado, que eu faço um coágulo, fibrina, fiz um coágulo de fibrina nele, o organismo rapidamente começa a dissolver. Eu tenho os mecanismos que vão dissolver esse coágulo. Tá? A gente faz uma fibrinólise e um dos pedaços dessa fibrinólise é o dímero D. Quanto mais dímero D cresce, mais esse paciente, então, tem coágulo sendo desfeito no organismo. Então, pacientes que têm um dímero D de 5.000, 2.000, 3.000, normal é 500, hein? Até 500. Quer dizer, ele tem um risco de trombose muito maior. Né? Às vezes ele fala assim, poxa, ele não tinha nada, mas ele tem, às vezes, inflamação dos vasos que você não conhecia. Então, os epitélios inflamados são mais perigosos do que a gente pensava. Então, a comorbidade depende disso, então, ok? Tem uma outra pergunta aqui. Um paciente somente com COVID, sem comorbidade, depois de ter fadiga respiratória, pois não consegue saturar acima de 70, e o PO2 está variando de 40 a 64. A saída é a intubação? Aí tem vários protocolos, né? Aí você tem que ver lá, os protocolos que estão sendo adotados pelas equipes médicas e variam um pouco. Tem paciente, porque tem paciente que está oxigenando, ele falou 60, né, Denise? 60, ele citou aí? Ele não consegue saturar acima de 70 e está com PO2 variando entre 40 e 64. Ele vai entubar. Eles vão, pelos protocolos de hoje, ele vai entrar na intubação.
Tá? Ele procura fazer isso aí, porque ele tem medo, os médicos, os protocolos médicos, de abaixo, se ele não chega acima de 70, ele vai fazer hipóxia. Hipóxia severa em outros órgãos do cérebro e outra coisa mais. Ele intuba para não haver morte celular em outros cantos mais delicados. Ele vai intubar. Ok. Ana Brígida, em um caso de paciente com COVID, com comorbidade, o que seria necessário se atentar mais para não evoluir para um edema pulmonar agudo? Então, Brígida, você está perguntando, não do laboratório, do médico, mas eu conheço um pouco sobre isso também, porque a gente acaba lendo tudo. O que tem que ter mais atentar, porque se ela já está grave, mas tem comorbidade, ela não está no edema pulmonar agudo, primeiro de tudo, são todos esses dados de laboratório. Ela vai ter que fazer um TAP, a plaqueta vai cair, ela vai ter que fazer o dímero D, ela vai ter que, talvez, tomar a heparina de baixo peso molecular, que vai estar sendo usado, que está sendo usada a Flexane aí, né? Para evitar que esse dímero D cause outros problemas, por exemplo, vasculares, as tromboses. Tá? E para esse paciente ter um prognóstico melhor, eles usam. Você conhece a fisiopatologia do COVID, que nos diz que a pessoa tem uma tempestade de citocinas. A inflamação é tão alta, interleucina 6, interleucina 12, interleucina 16, elas aumentam em quantidade muito grande e o paciente se desequilibra pelo excesso da reação inflamatória do organismo. Então, por isso que está sendo usado também o corticoide. Tá? Então, o uso de corticoide tem entrado nesse ponto aí. Não é a azitromicina, né? Isso aí está sendo muito discutido, não se tem ainda um parâmetro exato na literatura científica desses usos de antirretrovirais para resolver isso. E como nós estamos mais tratando os efeitos, porque realmente ele é um vírus, difícil de estar atuando diretamente nele, então os efeitos são controlar a inflamação, e por isso que entra os corticoides, e controlar, muito importante, são os exames de laboratório que mostram isso. O exame de laboratório cresceu muito de importância no COVID. Então, ele tem que fazer, primeiramente, quando o paciente começa, e chega no hospital no início do COVID, a plaqueta está normal. Toda vez que quando o COVID invade o pulmão, como o pulmão também é um reservatório de plaquetas, elas são consumidas muito rápido, aí cai a plaqueta. Então, uma queda de plaqueta é um prognóstico ruim de paciente COVID. Quando se chegar abaixo de 30 mil, então ele já vai pensar exatamente que o paciente vai fazer uma trombose. Tá? Porque aí está havendo muita produção de fibrina, de coágulo dentro desse corpo. Então, a verdade, por isso que entra os nossos corticoides e controle do TAP, controle de todos esses exames que a gente já faz, o PCR, tá? São exames que são feitos de rotina para controlar o que é a inflamação. A inflamação, a parte de coagulação também, que é muito importante ser feita. Tá? Esse é que é o protocolo que nós estamos usando. Ok, doutor. Daniel Cirilo está perguntando em quanto tempo pode começar o desmame. Olha, é muito clínico isso também. Né? Cada grupo de médicos usa um critério. Né? O desmame, ele está falando de corticoide, acredito eu. Né? Não, ele está falando da intubação. É a continuação da pergunta sobre a intubação. A continuação da intubação. Então, isso é uma guerra. Primeiro, o desmame é o seguinte, ele começa a tirar a cânula. E o paciente começa a não reagir, volta, ele vai ter que voltar outra vez. Às vezes é luta, passa 15 dias, 10 dias para ele aceitar tirar e respirar normalmente. Depende muito de cada paciente, porque ele toma também, está sendo muito discutido isso. O médico no COVID tem que aliviar a mão, não meter a mão. Eles metem a mão em opiáceo, em tudo quanto é remédio, porque dói, né? É muito invasivo, tem muita dor, tem muita coisa que complica. Então, às vezes, quando eles estão pedindo agora, doutores, aliviem a mão, o paciente sai mais fácil do intubador do que quando ele carrega na mão. Ele vem com problemas neurológicos, às vezes que não é do COVID, não, é de tanta droga que ele recebeu, para poder tolerar a intubação. Então, isso aí está um campo ainda bastante obscuro, viu? Patrícia Lee, qual o prazo máximo para a realização do ensaio de gasometria após a coleta? A condição do paciente pode estreitar este prazo? Então, Lia, nós preconizamos o seguinte, porque nós temos que ter um tempo, né? Cada paciente tem um grau de problema. Ele já está em acidose, e deve ser o COVID, já está em acidose.
né? Não deve ter mais de meia hora para ele chegar no laboratório com essa amostra, tá? Então, se ele passa nos outros locais, mas tem que estar sempre um mensageiro enviando para o laboratório. Se o hospital for muito grande, complica, tem que ter vários coletadores, não pode ter um para coletar todo mundo, depois 2 horas depois chega lá com as gasometrias. Não vai dar. Você vai ter um erro grave, muito grande, por causa desse consumo de glicose sanguínea pelas hemácias. Tá? É preconizado um tempo de meia hora no máximo. Daniel Cirilo, seguindo o raciocínio do que foi dito, se o paciente ficar muito tempo sem regressão da inflamação pulmonar, seria certo pensar que o próximo órgão acometido seria o rim? Pois ele não vai trabalhar para a homeostase? O rim vai trabalhar, a não ser que ele tiver outro problema envolvido aí. Se, por exemplo, ele só ficar com a virose, o que não acontece, ele começa com a virose. Aí o pulmão dá uma pneumonia. Aquela pneumonia difusa e tal, e faz a tomografia e vê lá aquele monte de algodão, como se fosse algodão dentro do pulmão, mas aquilo está cheio de líquido. Então, esse líquido vai acumular bactéria, ele vai fazer uma pneumonia bacteriana, e se ele não tratar, vai ter sepse, e aí vai parar o resto, e ele vai fazer o acordo, como diz o nosso companheiro Valdo Brito, Denise, acordo com a paz eterna, né? Não tem jeito. Tá? Então, é muito assim. Eu acredito que as perguntas aqui findaram, deixa eu ver aqui. Não estou identificando mais nenhuma pergunta, a não ser muitos elogios, viu, doutor Arthur? Excelente palestra excelente, muito esclarecedora, muito interessante. Só elogios aqui. Você está vendo, Sheila, mais alguma pergunta? Não, eu só, não só estou elogios identificando, mesmo. só elogios. Então, não muitos elogios. Muitos, Muitos elogios. Obrigado, gente. A gente procura trazer, não é a forma que eu estou acostumada a dar aula. Com vocês é mais fácil, eu provoco vocês toda hora, tem mais caso clínico, tem mais coisa para discutir. Mas nós somos obrigados a trabalhar assim hoje, então temos que aproveitar tudo que podemos, tá? Porque senão, para poder todo mundo ter um pouquinho de conhecimento sobre esse caso, que eu acho muito interessante e muito importante. Muito obrigado, Denise. Não, a gente, assim, né, quero agradecer aqui em nome do Luiz, ele precisou voltar para a sala de aula, por isso que ele não pôde ficar aqui até o fim, infelizmente, mas eu estou aqui em nome da diretoria, quero, assim, agradecer muito a sua participação, e a sua disponibilidade em apresentar essa aula assim, maravilhosa, sem palavras, viu, Arthur? Muito esclarecedora mesmo e que com certeza trouxe muito benefício para os colegas farmacêuticos e alunos que aqui dentro da sala tem alguns alunos também. Então, assim, só gratidão mesmo pela sua disponibilidade aqui, né? Nada, é uma mensagem para você. Pode dar suas palavras aí. A mensagem final é o seguinte, que como nós já formamos, né, já estamos formados, ou os alunos que nós estamos aí, mas como a gente já está nessa fase, a gente não pode parar de estudar. Viu? Passo a mensagem para vocês, não se acomodem, não pode se acomodar. As coisas estão mudando muito, muito rápido. Eu não dou conta de ler tudo que está saindo sobre Covid, pneumonia, exames de laboratório sobre isso e tal. Todo dia tem uma lista de trabalho que eu não consigo chegar lá. Então, imagina o que está acontecendo de conhecimento no mundo, né? E a gente não pode se dar esse... Aproveitem, lógico. Quando alguém faz uma síntese para nós, é show, então pode perder. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, olhar também um pouquinho, tudo isso. Eu procuro fazer isso na pós, quando o aluno se inscreve nas pós-graduação, que agora está tudo parado, não tem jeito, né? A gente procura atualizar vocês, né? Então, quem quiser depois também, Deus quiser isso um dia se ajeita, faça a sua pós-graduação, procure uma boa escola, um bom professor, quem é que está fazendo, e vocês vão ver que vocês vão ter um ganho muito bom de conhecimento, vão abrir a cabeça de vocês, abre o conhecimento para todo mundo. Minha dica, minha mensagem para vocês é essa, estudem sempre, não podemos parar, as coisas estão mudando. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece, essa é a mensagem que a gente, enquanto conselho, também acredita, né? O profissional farmacêutico, ele tem que ser valorizado, ele tem que se valorizar e tem que valorizar o conhecimento, para que ele seja percebido, né? Então, assim, estudar a gente não pode jamais parar
e por isso que o Conselho investe realmente na possibilidade de ofertar aos farmacêuticos algum tipo de mecanismo, né, de atualização, mas que a gente não pode perder jamais de vista essa necessidade, né? Então, eu queria agradecer a todos, agradecer aos funcionários do Conselho em nome da Sheila, que está aqui presente com a gente, mais uma vez Arthur, Jezebel, que fez a mediação aqui da palestra, e a todos os nossos colegas aqui presentes, desejar uma boa noite, convidar para amanhã e sexta-feira tem mais palestras, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque estão todas excelentes, desse nível aqui que foi hoje, que foi maravilhoso. Tá ok? Boa noite a todos, gratidão, viu? Tchau. Nós também, um abraço. Boa noite a todos. Amanhã tem mais. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.